estamos iniciando aqui pela TV RCA mais um ponto de encontro. E olha como é curiosa a vida. Tempos atrás, isso que vamos transmitir a partir de agora, aconteceu, na verdade, em 2008. Tanto tempo se passou. E depois disso, uma outra situação, ela é pontuada por um fato, não digo que seria idêntico, que seria semelhante, muito pelo contrário. Mas, no fundo, acaba lembrando o que aconteceu lá no final de 2012, quando um vereador aqui em Araraquara, ele foi reeleito, contudo, ele não pôde assumir. Não chegou a ser diplomado através da Justiça Eleitoral. E passado, então, tanto tempo, nós tivemos um contato ainda recentemente, porque nós necessitávamos de algumas informações sobre a situação que ele passara e a situação que hoje Emanuel Sponton, vereador do PP aqui em nossa cidade, o Sponton está passando. Eu falo de Serginho Gonçalves. O nome verdadeiro, Antônio Sérgio Gonçalves, vereador eleito no final de 2008 aqui em nossa cidade. Ele que foi empossado em 1º de janeiro de 2009, cumpriu o mandato até 31 de dezembro de 2012, cumprindo então assim o seu primeiro mandato pelo MDB. Ocorre que Serginho ele foi eleito naquela oportunidade com 1.665 votos. Uma votação altamente expressiva. Era 2008. Passaram-se então em 4 anos, 2012, ele voltou a disputar e teve, ainda assim, 1.500 votos se mantendo no MDB. Olha, gente, como que é e por que é que o Serginho ele não conseguiu ser diplomado naquele final de 2012? Serginho, uma alegria revê-lo nesta oportunidade, ainda que a situação seja nessa circunstância, mas nós abrimos as nossas portas para que você possa contar, depois de tanto tempo, o que você passou para tentar demonstrar, provar a sua honestidade, o seu caráter, provar, acima de tudo, a sua inocência. Agradecer imensamente esse grande jornalista, que fazia tempos que eu não via. Eu queria agradecer a oportunidade de você me aceitar eu dar uma entrevista. Eu fico muito honroso de chegar aqui e ver você nativo ainda, que está jovem ainda, pelo jeito, está forte, o Ivan, desde a época do Diário. Muito obrigado. E eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui. Não dei entrevista para ninguém até hoje. Eu queria dizer que eu fui eleito em 2008, assumi em 2009 e fui até 2012, com 1.665 votos, e fui reeleito em 2012 com 1.511 votos. Eu estou aqui, como você me perguntou, o que aconteceu? Quando no meu primeiro mandato, eu tinha o 4º ano de grupo, 4º ano escolar, incompleto. Não era completo. Eu não entendia de lei. Então eles fizeram o que quiseram comigo. Eu entendia assim, que eu ajudava. Eu ajudava não. Eu atendia de 25 a 30 pessoas no meu gabinete, quem me conhece sabe. E falava comigo, não falava com o assessor. Porque os que ia lá não votou em assessor.
botou em mim. Então eles querem falar com o vereador, mesmo que você não fazer nada, eu falei com o vereador. Eu estava todos os dias lá, na Câmara, reivindicando, que eles vinham me reivindicar para mim, Mato Alto, lombada, limpeza, é tudo. E eu fazia indicação ao prefeito. Na minha época, hoje eu não sei, mas na minha época eu era o que fazia mais indicação no ano. Cheguei a fazer 430, se eu não me engano, indicação para ajudar essas pessoas. Aí quando foi eu tinha o 4º ano de grupo escolar incompleto, nessa época, quando eu tive 1.511 votos na minha segunda reeleição, e nós tivemos uns debates calorosos com hoje um jornalista que não sei nem se ele é jornalista ainda, eu sei que ele trabalhava lá, acho que no Morado do Sol, que é o Bonholi, Marcelo Bonholi. Não tenho nada contra ele, nada, quero deixar bem claro isso. Não estou aqui para fazer nada, eu inclusive já cumpri tudo que eu tinha que cumprir, injustamente, eu cumpri injustamente, eu não entendia de lei. O que aconteceu? Ele foi no meu gabinete, e eu já tinha sido eleito. Eles fizeram de tudo para me perder a eleição. Eu não sei se eu deixava incomodado algumas pessoas dentro da Câmara, que eu atendia 25, formava fila no corredor todo dia. Eu não sei se deixei incomodado alguém. Não posso citar nome. Eu não sei, mas eu acho que eu deixei incomodado. Eu atendia. E as pessoas ainda saíam do meu gabinete e falavam, aqui é só o Serginho que trabalha. Eu falei, não fala isso, cara. Cada um tem um jeito de trabalhar. Você falar isso, eles vão pegar a ranço de mim. Aí ficava. Aí, eu, quando fui reeleito, esse Reage Araraquara foi lá e gravou. Gravou. Não comigo, quero deixar bem claro, não fizeram perícia na fita. Foram lá e gravaram. Diz que eu estava falando, que eu tinha que pegar título, que eu tive pouco voto. Não, nunca falei nada disso. O que aconteceu? Levaram para o Ministério Público. O Ministério Público acatou, justamente, é o certo mesmo acatar, não estou falando que está errado, tem que todas as denúncias, tem que acatar. Aí, me indicaram, não fui eu, disse que era bom, não entendia de lei, tinha 4º ano de escolaridade incompleta, me indicaram João Luiz Ribeiro dos Santos. Quem me levou eu lá ainda foi o João Faria, o Napeloso, levou eu lá. Tá, então, tudo bem, assinei uma procuração para ele. Por causa dessa gravação. Fui chamado no Ministério Público, cheguei lá, não era o João Luiz Ribeiro dos Santos, ele subestabeleceu para o Tiago Romano. Inclusive, quero deixar bem claro aqui, com o Tiago Romano. Nas folhas 163, de um agravo de instrumento, descobri agora, porque eu estava lendo o meu processo inteiro para me fazer a minha revisão, um desembargador, Antônio Carlos Matias Couto, desembargador, pediu para ele 2 vezes mandar a minha procuração, não sob estabelecimento que ele estava. Ele não atendeu o desembargador. Eu tinha certeza que o desembargador queria isso aí para mim voltar para a Câmara de volta, nesse agravo. Ele indeferiu o pedido. E sabe o que ele falou mais do Tiago Romano? Que ele foi relapse e confuso. Não é eu que estou falando. Quem está falando é Antônio Carlos Matias Couto, desembargador, falecido em 2023, se eu não me engano. Você entendeu, Igor? Então... Eu só quero abrir um parênteses, Serginho. Evidentemente que você está fazendo a citação de nomes e você tem liberdade para isso mesmo, porque nós somos democráticos, Sim. Não temos ligação nem vínculo com ninguém, absolutamente. Mas tudo que o Serginho, ex-vereador aqui em Araraquara, ou então vereador no período que já foi mencionado, né? Todo esse material que ele está trazendo
aqui para o RCA, está sendo transformado na edição de um livro Sim. que o Serginho ele vai editar, portanto, esse livro com tudo que aconteceu e que não conseguiram encontrar provas naquilo que ele havia sido denunciado, razão pela qual ele quer estender uma bandeira em defesa do seu próprio caráter. É isso? É isso mesmo, Ivan. Perfeitamente. Pra você ter uma ideia, como que eu já te falei para você que o desembargador, o que eu estou falando em nome aqui, é que está nos autos. Eu não estou falando aleatório, não é eu que estou falando que o Tiago Romano foi relapse confuso. Quem está falando isso aí é o desembargador, Antônio Carlos Matias Couto, que chamou ele de relapse confuso. Agora, um advogado escutar quer dizer, é uma barbaridade. Então, eu acredito que a instituição que ele exerceu a advocacia dele, o seu diploma de advogado, que foi na Uniara, é uma instituição fora de série, é uma instituição... Eu não acredito que eles ensinaram desse jeito o Tiago Romano. Que quando um juiz pede, você tem que cumprir. Entendeu? E ele pediu por 2 vezes. Então, é estranho o que fizeram no meu processo. E você, então, não assumiu por que razão, então? Quando eles entraram, isso aí parece que é uma coisa complexa. Quando eles entraram, que essa gravação, que inclusive essa gravação foi anulada no TSE, e mesmo assim foi usada em outros processos que abriram contra eu, mesmo anulada essa gravação. Você está entendendo? Então, o que acontece? Isso aí está nos autos, não é eu que estou falando. Isso não é eu que estou falando, está nos autos. Tem mais de quase 3.000 páginas nesse processo meu. Então, o que acontece? Eu entrei no gabinete e vi um dos assessores vendo filme pornográfico. Dentro da Câmara? Dentro da Câmara. Horário de trabalho, que eu cheguei de supetão. Aí eu chamei a outra secretária e falei, mas você não está vendo? Você é a primeira secretária? Olha aqui, que isso é um absurdo. Isso aí já estava tramitando esse processo, essa investigação da fita. Aí eu falei, mas espera um pouquinho. Falei, você é a primeira secretária, você tem que ver isso. Falei, mas já estou enjoado de falar para ele não escuta a gente. E falei para o outro também. Falei, olha, já que está acabando o mandato... Eram 2 assessores. 3. 3 assessores. Isso. Só que os outros 2 foi conivente, né? Porque via e não falava para mim. Eu falei ainda para outra. Eu falei, você tem que falar para mim, não falar para ele. Porque isso aí prejudica eu. O que aconteceu? Eu falei, olha, como está acabando o ano, eu vou começar o ano com uma equipe nova. Que é justamente, beleza. Aí se aliaram. Aliaram, não sei com quem, com certeza, e começou a falar que eu pegava tanto de um, tanto de outro e tanto de outro. Mas sem prova documental alguma. Não tinha prova nenhuma contra a minha pessoa. Nunca existiu prova. Nunca existiu prova. Inclusive, eu fui na delegacia, inclusive fui até com o Evandro Malara, já era outro advogado, abri uma investigação para ele mostrar a prova. Chegou no Ministério Público, o Ministério Público sabe o que fez? Não. Arquivou. Tudo que era meu, eles arquivavam. É inadmissível o que fizeram comigo. Sem prova alguma. Eu não tive direito de defesa. Quando o Tiago Romano ligou para mim, que ele estava com subestabelecimento, falando que tinha uma cariação na Câmara, no fórum, que inclusive foi ali na 36. O fórum funcionou por uns tempos ali na 36. Sim, e foi lá. Chega lá, estava o promotor, o juiz,
Eu, Tiago Romano e uma cadeira. O que aconteceu? O Tiago Romano falou para mim, aqui o senhor não pode se manifestar. Eu falei, por que eu não posso se manifestar? Não, aqui o senhor não pode se manifestar, vai ter outra audiência. E na outra audiência, que chama instrução e julgamento, eu não conhecia nem que era isso, o senhor vai poder se manifestar. Aí eu falei, mas... Então tá bom, levei a testemunha, a minha folha em branco. Nem juiz, nem promotor nunca fizeram uma pergunta para mim nesse dia. E nem ele. Só fazia as perguntas para os assessores. Ainda eu vi que o juiz ainda perguntou, nessa data eu me lembro bem, perguntou para os assessores se eles tinham prova documental, se pagava em PIX, se pagava... Não, não temos não. Beleza. No fim da audiência, dessa tal de acariação, suposta cariação, que eu vou falar já, falou para o Tiago Romano, que era o meu defensor na época, se queria ouvir as testemunhas. Ele disse que não. Eu não entendi lei. Aí eu falei para ele do lado baixinho, mas por que não vai ouvir minhas testemunhas? Falou, porque o juiz e o promotor estão nervosos. Então eu falei para ele, mas nervoso estou eu. Não, aí eu falei, mas nervoso estou eu. Aí ele falou assim, fica calmo, nós vamos colocar testemunha na outra audiência que vai ter de instrução e julgamento. Eu não entendi lei, eu aceitei. Falei, então você vai lá nos assessores lá embaixo, nas minhas testemunhas que está esperando para ser ouvida, você fala isso para eles. Ele foi lá e falou que não foi ouvido, vai ser ouvido na próxima, porque o juiz e o promotor estavam nervosos. Eu falei, mas... E até os caras falando. Aí eu falei, mas não é possível uma coisa dessa, cara? Como que pode? Ele falou, na outra você vai ser ouvido. Aí, eu fiz, acho que passou uma semana, um pouco. Foi no dia 14, acho que eu tive... No dia 14, eu fui condenado na Justiça Eleitoral. Espera um pouquinho, eu fui condenado, cadê outra audiência que eu ia fazer? Condenado pela denúncia de que você supostamente... Pegava o dinheiro, porque o salário dos assessores isso. Dividia com eles tal, e fazia rachadinha. Um falava que dava 100, outro falava que dava 100, outro falava que dava 200, mas sem prova nenhuma. Aí, eu até peguei, eu fui atrás, além de eu via ele fazer filme, eles mandavam os filmes, eles mandavam filmes eróticos para os meus cadastros. Inclusive, eu tenho, tá nos autos, para quem eles mandavam. Só que para eles ninguém investigou. Mas está nos autos. Isso tudo saindo do interior da Câmara Municipal. Sim, e horário de trabalho. Mesmo que não fosse de horário de trabalho. E sem prova documental, sem prova de nada. Você sabe por que eu falo isso hoje? Por que, Serginho? Eu falo, eu não me entendia, né, de lei, eu falo isso hoje, meu querido Ivan. Eu te falei que eu tinha o 4º ano de grupo incompleto. E eu chegava nos advogados, já tinha sido condenado, já tinha sido preso por 7 meses, tudo injustamente. Aí eles falavam para mim, eu falei, faz uma revisão criminal para mim, não está certo o que fizeram comigo. Serginho, você já cumpriu, você já não deve mais nada, já pagou, deixa quieto, eu não vou, porque depois eu vou ser perseguido. Falei, aí o outro falava a mesma coisa. Falei, eu tenho 4º ano de grupo, para mim fazer, eu tenho que acabar o ensino fundamental, para depois fazer o ensino médio, para depois eu ingressar numa faculdade e virar um advogado. Aí eu descobri de fazer o Enseja. E eu falei, o Enseja, com uma prova só, eu faço o ensino médio, aliás, o ensino fundamental e o ensino médio junto. Mas não é fácil. Não é fácil. Aí eu escrevi no Enseja. Eles mandam a planilha, que é do MEC, manda tudo bonitinho. Mas tem que estudar. Ali tem matemática, tem ciências, tem tudo que você pensar.
Você conseguiu passar. Aí, eu numa prova só estudei um ano. Aí foi na Unip, a prova, nunca vi tanta gente. Eu conversava com os caras, falei, Serginho, é a quarta vez, não passa, não vem mais. Hoje é a terceira, outra. Falei, também não vou passar. E quando você entra lá, você tem que deixar celular, tudo lá. Se você for no banheiro, vai uma pessoa junto. Não tem essa. Bom, vou finalizar. Passei. Peguei o diploma do ensino médio, que fiz junto com o fundamental, do MEC, tudo bonitinho, certinho. Vou ingressar numa faculdade para me fazer, né? Aí eu ingressei numa faculdade, que um amigo meu me levou, fiz um teste lá, fiz um processo lá para eles, lá tal, ganhei meia bolsa. Nessa meia bolsa que eu ganhei, comecei a fazer faculdade de Direito. E fui entendendo o meu processo, que é muito grande. Ô Serginho, desculpa atrapalhar Claro, a tua linha de raciocínio, porque não, eu acho muito importante, muito bonito esse seu papel de estudar e auto-se municiar de conhecimentos para que pudesse fazer posteriormente a sua própria defesa Sim. como advogado. Você tem aí o seu diploma de advogado? Não, sou bacharel em Direito. É bacharel em Direito. Vai fazer o exame? Eu ia prestar agora, mas como que eu estava acabando de fazer? Como que eu estava fazendo a minha... Ele acabou entrando em uma faculdade de Direito, a Uniara aqui em Araraquara. Não, é a FARA. Ah, FARA. FARA, é Uniesp. Uniesp Araraquara. A Uniesp. A Uniesp. É. Então, ele acabou fazendo essa faculdade, merecidamente, para poder se defender e deixar de depender de outros advogados, de outros profissionais. Sim, foi nesse sentido, o meu querido amigo Ivan, porque é o seguinte, porque eu falei, eu já tinha pago tudo lá, o criminal não devia mais nada, a justiça também, mas eu falei, não é justo, cara. Não é justo. Qualquer coisinha, nego na rádio, assim, sabe? Hoje não, mas qualquer coisinha, Serginho Gonçalves é igual aquele. Serginho, não, cara. Só que meus projetos de lei ninguém fala. Só que isso aqui, eu acho que um jornalista, qualquer tipo de jornalista, qualquer um, ele não pode sair falando asneira. Ele tem que ver o processo, pega o processo, olha o processo, vê o que aconteceu no processo. Antes de acusar as pessoas. Tá. Vamos entrar então agora na questão da condenação em si. Sim. Porque a gente começou esse programa falando do Emanuel Sponton, e é como você também, para não ser injustiçado, porque amanhã depois, no seu lugar aí, pode estar o Sponton tentando se defender, e é evidente que a gente vai dar a mesma oportunidade, porque é plenamente justo que as pessoas expliquem os motivos. Sim. Né? E hoje nós estamos dando essa oportunidade a você, Serginho, porque na época as redes sociais ainda não tinham esse volume de informação. Exatamente. E você praticamente se viu de mãos atadas para buscar um lugar que lhe pudesse dar guarida e você explicasse aquilo que estava saindo do seu interior como ser humano. Exatamente. Não houve, então, qualquer tipo de prova para que pudesse lhe condenar? Não, nenhuma prova. Eu queria que eles até me traziam uma prova, ou documental, até para você ter uma ideia, tem uma pessoa que ela pediu para mim, na época, que ela trabalhava no Cabaixute, ela usava um carrinho humilde. Ela morava aqui no Roxo, e mora até hoje. Inclusive o marido dela foi motorista comigo na CTA, meu amigo. E a carta venceu, não tinha condição de pagar a carta. E como que antes de eu ser vereador eu tinha um trabalho social, que eu tinha parceria com autoescola, com oftalmologista,
com armação de óculos, essas coisas. E ela foi atrás de mim, no gabinete. Eu falei, olha, eu não tenho mais parceria, mas eu vou ligar para um amigo meu, Vaguinho, que é do autoescola, nessa época, e liguei para ele, mandou ir lá, parcelou. E eu falei, eu tirei um xerox da carta dela para mandar para ele, e justamente entrou a Polícia Federal, pegou também o dela. Falou, não, Serginho, isso aí não é crime. Eu indiquei para ver se faz um negócio bom para a pessoa, eles puseram tudo. Como que eles quiseram dizer na época, depois ela falou que não, como se eu paguei a carta, entendeu? Mas não paguei. Ela falou, não, eu não paguei, não. Quem pagou fui eu e parcelado. Foi lá no autoescola que ele indicou, que ele tinha parceria, agora não tem mais, ele é vereador. Entendeu? Então, era tudo que ele pegava uma coisinha já foi fazer um negócio desse tamanho. Então, meu querido Ivan, perseguição política. Perseguição política. É perseguição política. E eu quero dizer mais. Quando entraram no meu gabinete, a Polícia Federal, que eu nem fiquei sabendo, quem deu o aval para entrar no meu gabinete foi o presidente da Câmara, que na época era o Aboi, Aloysio Braz. E eu não sabia. Fizeram tudo escondido. Eu cheguei lá, levaram o computador, olha, tinha jornalista até em cima da árvore. Você acredita? Não, verdade, estou te falando. Eu não entendia de lei nenhuma, levaram tudo. Levaram tudo os computadores. A minha diplomação, que era dia 14 de dezembro. Não, dia 19 de dezembro de 2012, eu fui condenado dia 14. Não poderia ser diplomado. Não vi o laudo, não tinha vindo. O laudo não tinha vindo. Tinha que esperar o laudo da Polícia Federal, no meu entender. Mas não, porque aí eles não queriam me diplomar. Mas com base no que vão fazer, não vão fazer uma diplomação se não há documento provando que você tenha transgredindo a legislação. Mas eles me condenaram, dia 14, antes de chegar o laudo da Polícia Federal. Eu fui 2 anos, passei mais de 2 anos indo na Justiça Eleitoral, pedindo o laudo para ver os resultados do laudo. Nunca chegou. Um dia eu fui lá na Federal, falei, não é possível não chegar esse laudo ainda. Fui lá na Federal, conversei com a gente falou, não, fui eu que levei o laudo lá, Sarginho. Falei, mas eu vim de lá agora, falou que não tem. Falou, você volta lá, fala que você falou comigo. Se ela falar que não está, você volta aqui. Beleza. O laudo sumiu aonde? Não sumiu. Não sumiu? Não, o laudo estava lá na Justiça Eleitoral, mas só que eu chegava lá pedindo, eles falavam que não tinha vindo ainda. E eu fiquei 2 anos nessa angústia. Olha, gente, é uma acusação bastante grave que o Serginho ele está fazendo aqui, e é evidente que ele, para tomar essa iniciativa de se abrir, de se manifestar, primeiro que ele está fazendo isso em defesa própria, porque ele quer esclarecer e quer ter o respaldo daqueles que, evidentemente, fecharam as portas no momento em que ele mais precisava. E eu lembro aqui, Serginho, uma frase de um amigo que acabei conhecendo e tendo uma profunda amizade. Ele até participou daquela peça teatral Navio Negreiro de Castro Alves. E ele falava, Ivan, amigo é como ave de arribação. Quando faz bom tempo, eles vêm, quando faz mau tempo, eles... Vai embora. Some. Exatamente. Então, mas é evidente que todo mundo, naquele instante, naquele momento, as pessoas queriam se afastar de você. Olha, eu não vou me comprometer. O Serginho está envolvido nisso, envolvido naquilo. Então, eu olho pelo aspecto humano, do ser humano que necessita de, pelo menos, que alguém venha e estenda a mão para que possa ajudar, mas nunca atrapalhar e nem tentar empurrar ainda mais para o precipício. Exatamente.
Então, Serginho, você tem esse espaço aqui para poder se manifestar e contar, porque o que acontece na política é que nem casamento, segredo entre quatro paredes. Exatamente. E hoje estamos dando até essa liberdade para que você possa falar, para que também não atribuam responsabilidade sem antes um julgamento sério, no caso do Emanuel Sponton, para que não ocorra a mesma coisa. Mas vamos continuar nosso papo, companheiro. Eu agradeço, Ivan, pelo espaço que você está me dando e para me dizer para o povo o que aconteceu no meu processo, entendeu? Aí eu comecei a fazer minha revisão criminal. E não contando que o laudo da polícia, por isso que esconderam de mim, estava favorável a mim. Finalizando o processo de busca, Marcelo Funquim. Eu estou constatado que eu disse o registro de computadores, não havia arquivo de possível interesse para o apuratório. Quer dizer, estava a favor a mim. E veio dia 21. 21 de 2021. 2021. Eles me condenaram dia 14, dia 19 foi a diplomação, que eu não fui diplomado porque eu fui condenado, e o laudo veio dia 21. É inacreditável. Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou acusando o juiz, não estou, eles estão fazendo o papel deles, o promotor faz o papel deles, não estou acusando ninguém. Eu estou falando o que aconteceu no meu processo, que está nos autos, que não tem prova documental, nada contra a minha pessoa. Nada, zero, não tem nada. Então, Ivan, é triste, porque eu não devia, porque eu estou aqui, eu vim aqui, eu não devo nada para a justiça criminal. Eu acho que eu fui condenado em 3 processos idêntico, igual, idêntico, as mesmas provas, com as mesmas testemunhas, com a mesma coisa. Isso aí dá bis in idem, no meu ver. Ninguém pode ser condenado em 3 processos idênticos, igual. Entendeu? E outra, abriram um processo na Vara da Fazenda Pública por improbidade administrativa. E eu falei, agora dessa vez eu vou ser ouvido, graças a Deus. Coloquei o nome das testemunhas, colocamos tudo. Eu já não fui ouvido. O que aconteceu? Ninguém foi ouvido. Não fui ouvido de novo. E fui condenado. Por quê? Ele pegou um processo emprestado. O juiz, na época, era Humberto Isaías Gonçalves Rios. Ele pegou um processo emprestado onde eu fui condenado e colocou. É certo? É certo. Ele pegar um processo emprestado e colocar, e não precisa ouvir as pessoas, desde que eu tivesse o direito da ampla defesa do contraditório, que eu não tive. Então ele tinha que me ouvir. Ele não observou isso. Ele pegou uma prova emprestada e colocou para não ouvir nós, e nem minhas testemunhas. E fui condenado sem ouvir de novo. E fui condenado. Quer dizer, ele podia fazer isso? Podia, desde que ele observasse o meu direito da ampla defesa do contraditório, que eu não tive. E nem a segunda audiência. E foi condenado. E essa situação sua junto à justiça, como é que está hoje? Você está falando em dar continuidade a isso? Não. Fazer a revisão do processo? Não. Eu já entrei com a revisão. Ah, você já entrou? Já, entrei dia 20 de dezembro. Eu demorei 3 anos para fazer minha revisão. Eu mesmo. E, paralelamente, você fazia o curso de Direito? E fazendo a revisão. E fazendo a sua própria revisão. A revisão do É seu o que está nos autos, Tá. E que pé que está hoje essa sua Eu situação? entrei dia 20, você sabe que você fazer um habeas corpus e uma revisão criminal, você não precisa de advogado. Não sei se você sabe disso. Não precisa de advogado. Se a pessoa saber fazer, ela faz. Como que é essa revisão? Eu, como estava na revisão, eu não prestei o exame da ordem. Eu ia prestar agora em abril. Mas como eu estava focado na revisão, eu não estava... É muita coisa. Aí eu peguei e fiz a revisão. Vou prestar o exame da ordem agora, estou estudando muito para o exame da ordem. E o que acontece? Eu
eu acabei minha revisão. Ela tinha dado 234 páginas, pra você ter uma ideia, a minha revisão. Como o espaçamento estava com 2.0, eu abaixei o espaçamento para 1.5. Aí deu 216 páginas. Eu protocolei dia 20 de fevereiro. Quando foi dia 25, já está registrado. Já está em andamento. Entendeu? Então, é onde eu estou contando tudo que eu estou te falando para você aqui, Ivan. É o que está nos autos. É o que está na minha revisão. Entendeu? E qual a sua expectativa? Olha, você sabe que a quinta turma, eu pedi para a Grace, que é muito gentil, que hoje é chefe de cartório aí, e quando eu fui fazendo a minha revisão, eu fui pedir as gravações de todas as audiências, que teve todas, não, teve duas, porque a de improbidade administrativa eu não tive, e fui condenado. Tá bem feitinha, eu fiz minha revisão certinha. E eu fui pedir para ela a gravação, ou as notas gráficas, no processo. Muito gentil, eu fiz um requerimento. Para minha surpresa, quando veio a certidão, não tem. Não tem nota taquigráfica e não tem também a gravação. Só tem a transcrição, mas transcrição escreve o que quer. Tem que andar junto. A quinta turma do STJ, que está na jurisprudência, já absolveu até bandido porque não tem a gravação. Já tá. Quem quiser pegar a quinta turma do STJ, pode ver lá. Nota taquigráfica e nem gravação não tem. E essa situação sua, o que você mais precisava, não está lá. Não estava lá. Porque eu queria ver as gravações, para ver dos autos, para mim fazer uma defesa mais apurada, você está entendendo? Aí eu pedi a gravação, as notas taquigráficas, para mim ver, para mim corrigir alguma. Não tem. E você se sente uma pessoa totalmente injustiçada? Mas muito. E tem outra coisa. E nessa mesma certidão, que foi outra, veio escrito. Na primeira audiência não teve. Não tem gravação. E nem nota taquigráfica. Na segunda audiência, o juiz mandou pôr. Espera um pouquinho. Segunda audiência? Teve segunda audiência e eu não participei. Eu não participei da segunda audiência. Eu perguntei quem participou, disse que foi a acusação e o meu advogado Tiago Romano. E eu, que sou mais importante, que era o réu, não participei da audiência. Mas isso é comum? Não, nunca vi isso na minha vida. Eu perguntava até para os meus professores, ele falou, nunca vi isso. O réu é prioridade. Se tiver 10 audiências, ele tem que estar nas 10. Eu nunca vi. Na primeira disse que foi cariação, não é isso que eu falei? Isso. Não foi cariação. Foi instrução e julgamento. Veio escrito lá na primeira audiência. E na segunda também. Então, me enganaram eu. Que foi de acariação. Entendeu? Então, eu falo para você, a primeira, o importante de tramitar um processo, que é a primeira instância, que é o juiz da Cor, que é o primeiro juiz, você tem que pôr tudo ali, cara. Eu não tive essa oportunidade. Você tem que pôr tudo, porque você chega, eu já coloquei em segunda instância, desentranharam do processo, porque não pode mais. Você acredita? Você tem que pôr aqui. Descobriu outra lá, não pode. Entendeu? Então, tudo você tem que fazer na primeira. Suas defesas, suas provas, suas... E mediante o ocorrido, Serginho, você teve sua prisão decretada 2 vezes. Sim. A primeira você a primeira, teve que cumprir uma pena de 7 meses? 7 meses. A primeira, eu nem estudava ainda. Eu só tinha 4º ano de grupo também. Eu fui para o CR. Cumpri. Entendeu? Uma instituição. Só que eu falei, não é certo, cara, o que eles fizeram comigo.
Eu sempre fui sair na minha cabeça. Aí fiquei 7 meses. Aí eu saí. Eu saí desses 7 meses, eu saí. Aí o advogado chamou eu e falou, ó, o juiz está cobrando a multa. É uma multa carcerária, sabe? Quando você fica preso, tem que pagar uma multa. Parece que essa multa era 40 e pouco, 30 e... Bom, não sei, é mais ou menos isso. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar, eu quero fazer um parcelamento. Não é R$ 40, não, gente. Era 41 mil reais. É isso. Aí eu falei, eu não tenho. Aí eu falei para o advogado, falei, eu vou fazer um parcelamento, fala para ele que eu vou pagar R$ 20 por mês. Se ele achar que não que é pouco, para fazer uma contraproposta, né? Para ver. Isso aí faz tempo, anos e anos atrás, mais de 10 anos. E eu estou num belo dia em casa, bate a polícia. Ó, o senhor está com mandado de prisão, Serginho. Falei, você está brincando. Se troquei, fui preso de novo. Fiquei 2 dias. Aí meu filho foi falar com o promotor, com o advogado. O promotor falou, o acordo que eu faço é 1.600 por mês. Era muito dinheiro, cara, para pagar por mês. Aí meu filho deu os 1.600 e eu saí. Fiquei, no segundo dia eu saí. Fiquei 2 dias. Aí o que aconteceu? Olha essa injustiça. Eles não paravam, cara. Aí eu saí. Aí meu filho falou, pai, vê se você faz um empréstimo. Eu, como eu sou aposentado, eu fiz um empréstimo na aposentadoria minha e estou pagando até hoje, 800 e pouco por mês. Fiz 84 vezes, paguei 34 mil e pouco para mim, não, porque vai que não consigo pagar, ele prende de novo. Quer dizer, eu não devo nada para o criminal, não devo nada, tudo injustamente. Fui preso de novo, 2 dias. Você deve para a sua aposentadoria. Devo, estou pagando até hoje, você acredita? 800 e pouco. Só que eu faço administrativo, previdência, entendeu? Tem escritório que eu vou prestar serviço, eu ganho o meu dinheirinho. Mas é pouco, mas ganho. Mas e as injustiças? Eu vou na rua por essa luz, cara. Eu não posso andar, o povo me abraça. Serginho, todo mundo fala, que injustiça que fizeram com você. Todo mundo fala, que injustiça que fizeram com você. O seu Serginho, mas depois de tudo que aconteceu, ainda você pensa em retornar à vida política? Foi uma boa pergunta que você me disse. Inclusive, eu vou desafiliar do partido, que eu estou no MDB até hoje, né? Eu vou desafiar. O MDB te ofereceu apoio, te ofereceu alguma coisa, te ajudou? Nada. Ninguém? Nada. Eu vou te falar uma coisa para você, que eu nem devia te falar. Mas como que a gente está em conversa, eu quero deixar o povo bem claro. Era um bate-papo, então. Eu vou te falar uma coisa. O PT, Partido dos Trabalhadores, estou falando Araraquara, estou falando no nível do Brasil. Eu não sou esquerda nem direita no momento. Não sou nada. Mas é o único partido que não abandona. Organizado. Não te abandona. É. Eles te agarram, te arrumam advogado. Não. Eu tenho que tirar o chapéu. Eu tenho que tirar o chapéu até pro Edinho, que eles são assim, cara. Se você é parceiro, você acredita que eu fui chamado, que eu não tinha lado? O Serginho não tem lado. Quer dizer, sabe por que eu não tenho lado? Que eles falavam lá dentro, que eu descobri depois, aconteceu isso comigo, falava para os outros. Eu não tinha lado porque eu queria ajudar o povo. Tinha do PT, na minha época, assessor do PT, assessor do outro, tinha 3 advogados do PT, tinha 3 vereadores do PT. Falava, Serginho, ó, tem um rapaz aqui que ele quer isso, nem conhecia. Você não faz uma indicação para mim? Eu fazia indicação no meu nome, que eu era a base do prefeito, então fazia. Se a oposição fazia, eles não faziam. Até hoje é assim. Você sabe como é que é? Se não tiver da base, se for oposição que bate, não faz nada. E eu fazia em meu nome. Então eu não tinha lado por causa disso, sabe? Porque eu queria ajudar. Então, eu falo a verdade. O PT ele não abandona a pessoa. Não abandona. Entendeu? Então... Olha, gente, quem está falando isso
é um ex-vereador que foi eleito aqui em Araraquara. Ele teve 1.511 votos na segunda. Na segunda. Na segunda. Mas na primeira ele teve 35 votos. 1.665 votos. Imagine a representatividade dele como pessoa e como político, né, que o tratamento que se dava a ele, que era um assistente social, eu lembro disso, porque ele ajudava as pessoas. Para se ter uma votação dessa, que hoje poucos são os vereadores que tiveram, ou nas últimas eleições, numa cidade de 242 mil habitantes, com 150 mil eleitores. Na época, praticamente... 15 anos atrás, era menos. Bem menos. Araraquara poderia ter, naquela época, 90 mil eleitores. 15 anos atrás, 15 anos atrás. É. E ele tem hoje uma votação que é maior do que a votação de muitos que se elegeram. Sim. E eu falo uma coisa, você me perguntou, se eu não sei ainda, o meu querido amigo Ivan, que todo mundo fala, Sargento, você não saiu candidato, nós estamos esperando você e tal. E meu serviço lá, que eu fazia, se eu continuar, agora vai ser, vou fazer melhor ainda. Vai te prender outra vez. Não vai, porque agora eu conheço lei. Agora eu conheço um pouco de lei. Então, ele deu um óculos para Dona Maria. Exato. Só que agora vai ser diferente. Eles fizeram o que quiseram no meu processo. E eu quero deixar bem claro, não estou acusando ninguém. E você é um cara que guarda mágoa? Não tenho mágoa de ninguém. De jeito nenhum. Porque você sabe que eu guardava. Depois que eu fui aprendendo... Lógico, eu ficava 7 meses preso a troco de injustiça. De injustiça não é fácil, você sabe que se você está preso porque você matou, se você está preso porque você fez mesmo... Está consciente do que fez, então né? Tem que estar preso mesmo, eu fiz. Mas preso injustamente... E eles que me condenam, eles sabem que eu não tinha nada com isso. Então eles sabem que não tem prova nenhuma. Ô Sérgio, o MDB, que é um partido democrático, né? Tão democrático que... como é que poderia... Nunca quis te expulsar do partido pelas prisões? Não. Até hoje eu até queria que eles me expulsassem do partido, porque quando eu era vereador... Eu acho estranho isso. Exato. Quando eu era vereador, se eles expulsassem eu tinha livre-arbítrio para entrar em qualquer partido e não perder o mandato. Por expulsão. Então, eu não fui expulso. Inclusive, eu vou passar lá agora no Tribunal Eleitoral, lá na Justiça Eleitoral também, que eu tenho que pegar uma desafiliação do MDB, que eu estou no MDB até hoje, até esses dias eu estava, não sei se eu saí ontem, né, porque é complexo, e eu vou ver se eu vou afiliar em algum partido. Qual partido que você iria e que você entende que casaria com a sua ideologia? Olha... Você falou do PT agora atrás. Não, eu disse que o PT... Como organização. Que não abandona. Aquele lá vai preto, eles agarram o cara. Eu falo, não... Esse não, se precisar pagar advogado, eles pagam advogado. Não, eu sempre falei isso. Eles não abandonam a pessoa. Reconhecem. Eles reconhecem o que o cara fez. Entendeu? Agora, o partido, não sei. Não sei, preciso analisar bem, olhar bem, porque nós temos ainda... Não sei nem se eu estou vivo daqui lá, porque, você sabe, quando me condenaram, falavam para mim que eu pegava nas urnas, né, que eu ia ver, depois que eu fui eleito, e falaram que eu fazia remissão, que eu que isentava a remissão. Eu não tenho poder para isentar remissão nenhuma. Quer dizer, e outra, a eleição acabou. Eu não sei nem se estou vivo na próxima eleição, porque a remissão de IPTU, que eu fazia os assessores, ou eu fazia o requerimento... Só preenchia o formulário. Né? Aí tem que passar pela assistente social, tudo certinho. Agora, muito admiro que eles não iam na assistente social e perguntar. Tá.
Ô Serginho, levamos um papo aqui muito gostoso, embora numa circunstância tão complicada, né, em função do que ocorreu também com o Emanuel Sponton. E a gente torce, é evidente que se existir culpa, que seja condenado. Agora, Sim. ninguém pode ser condenado absolutamente ou ser linchado pela opinião pública por conta disso ou por conta daquilo. Há que se ter critério para poder definir o tipo de crime e a penalidade que deve ser imposta. Mas eu agradeço muito a sua vinda, foi uma oportunidade para que você esclarecesse alguns pontos. Muito obrigado. Eu agradeço e queria deixar o recado para esse moço, que é Manuel, né, que você falou, não conheço, Emanuel Sponton. Sponton, que ele pega um advogado de confiança, para não acontecer que nem eu, pegar uma pessoa. Agora eu vou te falar uma coisa, o Evandro Malara foi excelente, ele foi excelente para mim, mas já não tinha mais jeito de pôr provas, entendeu? Mas ele falou tudo, mas não teve jeito, porque ele tinha que colocar na primeira instância. Agora, ele tem que pegar um advogado de primeira linha, porque se nego for lá e comprar o advogado, entre aspas, ele... Cara, comigo foi brabo, cara. Comigo eu não entendia de lei. Hoje eu sou formado em Direito. É uma outra coisa que a gente gostaria de enaltecer você como pessoa, porque raros são aqueles, né, que procuram um abrigo Sim. e não encontra praticamente nenhuma porta aberta. E você saiu do quarto ano, que nem tinha quarto ano, Não. e você acabou estudando, se formando em Direito, para se defender das acusações, se defender das injustiças que foram praticadas. E você recebe o nosso aplauso por essa circunstância. E tomara a Deus que dê tudo certo. Eu queria eu estou pegando aqui, porque tem a gente fica muito triste. Ó, tem um rapaz aqui, parece que ele é o Walter Strozzi, você conhece ele, né? Não sei se ele é parece que está aqui cobrando o seu vereador. O vereador é suspeito de cobrar parte do pagamento de salários do assessor de Araraquara. Agora, tem o Luciano Fagnani, se eu não me engano, ele é do sindicato. Se for confirmado, tem que ser preso, que nem o ex-vereador Serginho. Então, eu queria deixar um alô para esse Luciano Fagnani. Se ele for do sindicato, ele tem que olhar mais os funcionários públicos. E ele não conhece o processo meu. Quero deixar bem claro. Você está vendo isso aí que deixa a gente magoado. Ele não conhece o meu processo, eles vão falando, a torta é direito. Entendeu? Ele cabe um processo nele, ele não sabe das coisas. Mas eu não vou fazer processo. Então ele está falando, esse Luciano Fagnani, ele está dizendo isso. Se for confirmado que ser preso igual o vereador Serginho Gonçalves, quer dizer, isso deixa a gente triste, porque ele não conhece meu processo, ele não sabe da injustiça que foi feita comigo, sem prova documental. Então ele está falando bobagem, esse caboclo aqui. Então ele está errado. E eu se for do sindicato, o sindicato é um sindicato que eu considero. E quando eu era vereador, eu ajudei muito os funcionários públicos, e eles sabem disso. Entendeu? Então você fica triste, né? Quando você vê umas coisas dessas, o cara vai falando e não sabe do processo, não sabe o que aconteceu. E agora, com essa oportunidade que você me deu, Ivan, meu querido amigo, eu fico honroso e queria que tivesse mais jornalistas igual você. Muito obrigado. Entendeu? Eu agradeço muito. Atire a primeira pedra quem não for pecador, né? Não é verdade? Bom, olha, gente, nós conversamos aqui com o Serginho Gonçalves. Ele foi vereador à Câmara Municipal de Araraquara em uma oportunidade de 2009 até 31 de dezembro de 2012. Ele, então, cumpriu nessa época o seu primeiro mandato, ele foi reeleito, mas houve uma denúncia de que ele estaria praticando esse esquema de rachadinha, muito comentado hoje em dia, né?
mas nunca houve prova que realmente pudesse condená-lo. E o Serginho, então, ele pediu uma oportunidade, em se levando em conta que o seu nome foi citado como um caso semelhante ao do Emanuel Sponton, e nós fomos um daqueles que abriu, então, esse espaço para que ele pudesse manifestar e contasse que, além da falta de provas e uma condenação injusta, hoje ele prepara a sua própria revisão, que já foi protocolada. Sim. E ele também está editando um livro, está escrevendo um livro, narrando os momentos de aflição que ele passou justamente pela prisão, ou prisões, né, porque foram duas, e isso demonstra, evidentemente, o seu esforço e também a necessidade de se defender e não ser penalizado por aquilo que ele não fez. Ok? Ok, muito obrigado, muito agradecido, meu querido amigo Ivan. Eu queria... eu estou muito honrado de ter vindo aqui hoje. E eu falei o que está nos autos. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui querendo condenar ninguém. Longe disso. Não estou acusando ninguém. Você quer contar a história do que aconteceu. O que aconteceu. Só mais nada. O povo saber o que aconteceu no processo. Entendeu? Então, teve até a segunda audiência que eu fiquei sabendo agora. Isso eu não participei. Entendeu? Então... Muito obrigado a todos e a gente volta numa próxima oportunidade. Encerramos aqui no RCA mais um Ponto de Encontro.